Olá, meus nobres, queridos irmãos. Chegamos a mais um especial domingo. E neste domingo, muito especial, além de ser o domingo, que sempre é especial, é um domingo um pouco mais especial. Porque da coletânea que nós estamos estudando, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós chegamos num ponto primordial, onde a gente começa a estudar a prece dominical, a qual é o Pai Nosso, que para mim é uma das orações mais belas, e a gente vai acompanhar as instruções e as informações que Kardec trouxe, a interpretação trazida por ele. E para isso, hoje temos aqui o Bruno, né, e o Robson, para enriquecer ainda mais o conteúdo lindo dessa manhã. Desejamos todos um domingo especial e cheio de bênção a todos vocês. Então, vamos lá. Tudo bem, vou fazer a leitura aqui então do prefácio, tá? Oração dominical. Os Espíritos recomendam que abríssemos esta coletânea com a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles consideram em primeiro lugar, seja porque nos vem do próprio Jesus, seja porque ela pode substituir todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para o outro o que desejamos para nós mesmos. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que algumas das suas palavras encerram escapa à maioria. Isso porque geralmente a proferem sem pensar no sentido de cada uma de suas frases. Proferem-na como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que for repetido. Esse número é quase sempre cabalístico, o 3, o 7, o 9, em virtude da antiga crença supersticiosa no poder dos números e do seu uso nas práticas de magia. Para preencher o vazio que a concisão desta prece nos deixa, ajuntamos a cada uma de suas proposições, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, um comentário que lhes esclarece o sentido e as aplicações. De acordo com as circunstâncias e o tempo de que se disponha, pode-se, pois, dizer a oração dominical, o Pai Nosso, em sua forma simples ou desenvolvida. É muito interessante porque eu, como católico, eu sempre tive o hábito, como ex-católico, perdoe, ato falho, eu tive a oportunidade de rezar inúmeros terços ao longo da vida. E a cada vez que a gente rezava um terço, e como criança, né, como adolescente, criança, tinha sempre aquele ponto de puxar. Na minha família, o terço era puxado pelo meu irmão e a gente ia. Então, eu e meu irmão, como a gente queria fazer outras coisas depois, então a gente combinava que a gente ia acelerar tudo. Então, a gente conseguia bravuras incríveis na velocidade de rezar o Pai Nosso. E depois que esse período passou, que eu entrei naquela fase que eu sempre brinco com todo mundo, que foi a fase à toa, que daí não rezava, aí não fazia nada, não pensava em Deus, não lembrava nem que existia, né? E era assim. Aí veio o Centro Espírita. E foi muito interessante, porque o meu primeiro contato com o Centro Espírita foi através de canalizações como a gente vê hoje, o Equenásio Lázaro. Só que o médium se chamava Gilberto Carvalho, e o espírito que se comunicava se chamava Mentor Kilmac. E ele sempre
a final do passe, de cada passe, ele puxava o Pai Nosso. E ele dizia a beleza que era o Pai Nosso. Inclusive, uma vez ele proferiu o Pai Nosso para nós em Inca, que é a língua dele, para a última reencarnação dele tinha sido num povo Inca. E ele era muito devagar, o Pai Nosso dele. Muito, muito, muito. E eu, curioso como era, né? E perguntei a ele, depois, quando todo mundo foi embora, ficava só os médios, e os benfeitores sempre tomam esse cuidado de quando termina um trabalho, ficar apenas com os trabalhadores da casa, para tecer explicações, para me conduzir a um grupo de estudos, mesmo que de forma simplificada. E aí o curioso foi lá e perguntou: "Ô, mentor, por que é tão devagar o Pai Nosso assim?" E ele deu uma risada e disse: "E por que pressa para conversar com Deus? Né? Vocês não têm pressa para ir ao bar, para sair do bar. Vocês não têm pressa para sair da festa. Por que pressa para sair da conversa com Deus?" E ele começou respondendo dessa forma. E aí ele começou a explicar a intenção de cada frase. Ele começou a mostrar para nós o que significava cada uma daquelas frases. E aí o Pai Nosso, para mim, ganhou um significado surreal. E nessa época eu ainda não tinha lido a obra de Kardec. Estava começando pelo Livro dos Espíritos, mas essa prece está no final do terceiro volume. Então, eu estava começando o primeiro volume lá. E então é muito interessante a gente começar agora exatamente com esse olhar atento e veja, né, que aqui na instrução preliminar é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, sublime na sua simplicidade. Porque é exatamente isso, a maneira com que Jesus nos ensina a conversar com Deus. Concisão e simplicidade, né? Poucas palavras e muita informação. E aí a gente pega também, citando o Oikenaz vive dizendo para nós, acho que ele repete muito mais para nós trabalhadores: todas as respostas serão encontradas na simplicidade, né? E então isso é um dos pontos que nós aqui no nosso grupo de estudos de preces a gente vem tentando trazer desde a primeira reunião, mostrar que não são as palavras, que não são a complexidade do texto, da elaboração pronunciada, mas é aquilo que realmente está ecoando no nosso coração. E o que está ecoando pode ser uma, duas, três, 10, 20, 30 ou 100 palavras. Então, simplicidade. E acho que essa introdução resume muito bem o que é uma prece tão bela quanto o Pai Nosso. É tão bela que você vê que ela está onipresente em várias formas, né? Além das religiões cristãs, várias outras religiões têm essa conexão assim com Jesus e acabam pegando, mesmo o judaísmo, eles têm, né, algumas coisas assim muito parecidas com o que Jesus falava, porque ele era judeu e ele pegava aquela tradição e transformava nessa devoção, né? Mas em termos do que a gente vê hoje, né, músicas que são o Pai Nosso cantado, estudos que têm várias versões do Pai Nosso. Eu vi outro dia uma versão do Pai Nosso que era um Pai Nosso, vamos dizer assim, sobre os animais e as plantas, né? Falando sobre ecologia, sobre a natureza, que era como se fosse a intenção, assim, a natureza rezando o Pai Nosso. Muito bonito aquilo. Então, a gente percebe que a energia dessas palavras tem toda uma força, né, para poder mobilizar a mente das pessoas. E mesmo que às vezes a repetição seja uma questão mecânica, né, igual o Kardec fala, igual o Jordelei falou, isso não deixa de ter algum tipo de repercussão na mente. Mesmo que a pessoa está rezando só por, entre aspas, obrigação, né, mesmo que ela está pensando em andar de bicicleta ou brincar depois do texto, aquilo de alguma maneira toca algo lá dentro, né. E um conhecimento que vem, da Índia,
que é uma coisa que eu estou estudando meio paralelo assim. Por exemplo, quando a gente tem um mantra que é repetido milênios e milênios e milênios, né? Isso acaba reforçando o poder daquelas palavras e acaba entrando num consciente coletivo, né? E com o Pai Nosso é muito fácil a gente ver isso, por exemplo, assim, numa situação de mais aflição ou de uma situação que as pessoas estão introspectivas, igual um velório ou uma recepção de hospital, alguém puxa um Pai Nosso, todo mundo automaticamente acompanha, né? Porque todo mundo ali está com esse desejo de buscar um amparo, de buscar um conforto. E é automático e é poderoso, assim, porque na mesma hora cria aquela energia de grupo, né, nós todos estamos aqui na mesma situação, e nós todos estamos pedindo a mesma coisa para Deus, e assim, às vezes ali tem até pessoas que são à toa, né, igual a Jordelei, não acredita em nada, e tem pessoas que às vezes são católicos e outros são espíritas, mas aí todo mundo se identifica com aquela frase, né, Pai Nosso que estás no céu. Então alguém começa a falar isso, automaticamente a mente completa o restante da frase, porque isso já está dentro do nosso DNA espiritual, né? Isso já está dentro da nossa energia. Eu faço das tuas palavras, Robson Nascimento, que eu ia falar, você acabou captando e falando aí também muito lindamente. Mas veja, né, tu falou de já estar no nosso DNA, mas também está na nossa cultura, de geração atrás de geração atrás de geração, é a principal oração que permanece ao longo dos milênios. E no vídeo passado nós falamos sobre prece, que às vezes você não tem o que falar, você não sabe o que você quer conversar, se teu coração sabe, você fica em silêncio. E às vezes a única coisa que você consegue falar é um Pai Nosso. E muitas vezes você fala aquele Pai Nosso com tanta sinceridade, com tanta vontade, e mesmo sem compreender a fundo o significado de cada frase, ela já repercute na tua vida de uma forma extraordinária, pelo menos naquele dia ou naquele momento, né? Então é uma oração realmente linda. E eu mesmo não compreendo completamente o sentido dessas frases. Não compreendo. Mas por diversas vezes, às vezes por não saber o que conversar com Deus, é a oração que me vem à mente. É a oração que me vem à mente. E é linda, e é linda. É mais que linda, Bruno. Eu acho que a gente não precisa entender as palavras. Eu estava aqui agora escutando algumas coisas e pensando na oração. E aí eu gosto de fazer um convite a todos que no momento de hoje, ou até mesmo agora, logo após terminar o vídeo, faça um Pai Nosso, reze um Pai Nosso, mas feche os olhos e te imagine no alto de uma montanha, né? No alto de um morro, cercado por inúmeras pessoas, e ali no centro do, do morro, uma pedra, e nela sentada Jesus. E ele proferindo essa prece. Só que ele vai proferir através da tua voz. Você só tem que imaginar, fechar os olhos e imaginar. Porque tem como a gente reviver o sermão da montanha. Pelo menos no momento em que ele nos ensina a conversar com o Pai. E pelo menos foi isso que agora estava a espiritualidade aqui recomendando que a gente fizesse. Pois eles nos dizem que tudo o que já passou na história da humanidade, a gente pode reviver. E reviver de uma forma melhor. Reviver de uma forma mais serena e mais tranquila. Então, se a gente pode reviver tudo, até mesmo os momentos em que nós tropeçamos, nós nos equivocamos, imagina o que é reviver o momento em que o Nazareno nos ensina a conversar com Deus. Eu acho que vale a pena o desafio.
Então, só para completar a imagem que você colocou, falar um pouquinho sobre a parte histórica, porque eu acho que não vai ter oportunidade depois, porque depois já vai ser iniciar o estudo da prece propriamente dita, né. Uhum. Mas é isso, imaginar aquele lugar que era árido, que às vezes tinha umas cabras, umas poucas plantas, né, de médio porte, Jesus andando a pé, ou por aquelas montanhas, ou por aquele lago, e aí uma hora dessas parando junto da multidão e falando, né, sobre conversar com Deus. Era um dos poucos povos que acreditava num Deus único, os outros povos eram uma miríade de divindades, né, e aí cada um evocava a sua divindade, então não tinha essa conexão direta com o Criador, né, como se fosse um monte de santos, né, para pensar na igreja católica, cada um conversava com o seu santo, mas ninguém conversava com o Criador, e Jesus vem e fala isso, né, que nós somos diretamente ligados a esse Criador, e que a gente pode conversar com ele através de palavras simples. Isso era uma coisa muito revolucionária, porque todos os iniciados das religiões faziam questão de manter Deus longe das pessoas, né, porque eu sou representante de Deus. Eu domino essa conexão com Deus e vocês têm que recorrer a mim para poder conversar com Deus. E aí, de repente, chega Jesus e fala para aquela multidão, né, de pessoas muito simples, muito, humildes e tudo, e fala: "Não, vocês podem conversar com Deus sim, é só pensar nas palavras com sinceridade e fazer essa prece que eu vou declarar aqui para vocês", né. Então esse contexto aí que é o que a gente pinta na nossa mente quando você diz isso, né, Jordelei? Exatamente, exatamente. E para que o nosso vídeo não fique mais longo, né, e eu possa hum, corrigir uma falha deste vídeo, que era começar com uma prece, nós terminamos com uma prece. Tá? E o desejo sincero de um domingo lindo, maravilhoso, especial para todos vocês, para toda a família, e que esta semana seja de inúmeras conquistas para todos nós. Um abraço e convido todos a fecharem os olhos. Senhor Jesus, agradecidos somos por este momento tão nobre e tão especial. Obrigado, Senhor, por aquecer-nos com teu amor e com a tua presença amistosa, amiga e amorosa. Permita que neste dia, que nesta semana e que todos os dias de nossas vidas, seja a tua presença a nos guiar e a nos iluminar. Permita, Senhor, que possamos ver o processo da peregrinação rumo à luz, seguindo teus passos, auxiliando, amparando, sempre que possível e sempre que falharmos, estendei-nos a mão, Senhor, para que tenhamos a força necessária para reerguer e recomeçar. Perdoe-nos as nossas falhas ainda cometidas pela ignorância, mas ampara aqueles que amamos e ampara, acima de tudo, aqueles que precisamos amar. Iluminai, Senhor, este globo. Iluminai, Senhor, a presença de todos, com o teu amor e com a tua vida. Que assim seja. Assim seja. Fiquem com Deus.